Sequência de alguns vídeos que eu tenho trazido aqui no meu canal sobre algumas reflexões em relação ao que é ser um programador, de trabalhar na área do desenvolvimento. Eu hoje trago aqui um vídeo que pode ser também, de alguma forma, um alerta para quem pretende seguir esta área do desenvolvimento. Trabalho em equipa. Como é que deve ser desenvolvida uma aplicação web? Poderíamos estar a falar de outro tipo de aplicações, uma vez que a minha experiência profissional é mais baseada no desenvolvimento de aplicações web, então é relativamente a esse aspecto que eu vou aqui falar. Normalmente, quando nós, programadores, aqueles que vêm até ao meu canal, eventualmente para aprender linguagens de programação, normalmente vêm sempre com esta ideia do one-man job, isto é, o programador solitário que quer desenvolver as suas competências no sentido de desenvolver os seus próprios projetos pessoais e eventualmente um ou outro mais interessado em adquirir conhecimentos que depois possa aplicar, por exemplo, na empresa onde trabalha. Mas normalmente nós pensamos sempre, ok, eu vou aprender uma linguagem de programação para poder desenvolver aplicações lá em casa, sentado à frente do meu computador, e normalmente o que é que isso envolve? Envolve tudo aquilo que está ao redor do desenvolvimento de uma aplicação. Normalmente será a sua estruturação, pensar no seu aspecto visual, pensar nos seus textos, pensar no código, pensar na forma como nós vamos estruturar toda a aplicação, na forma como nós vamos depois disponibilizar a aplicação para a utilização dos nossos clientes, etc. Portanto, aquele conceito americano do one-man job, isto é, o trabalho apenas para um homem, é normalmente aquilo que nos traz aqui ao canal do YouTube, é procurar informação para crescermos em conhecimento e podermos criar as nossas próprias soluções. No entanto, eu trago-vos hoje aqui aquilo que é eventualmente um modelo bastante tradicional do que é um trabalho em equipa, isto é, partindo do pressuposto que nós iríamos ter, por exemplo, uma empresa a contactar a nossa empresa de desenvolvimento no sentido de nós lhe criarmos uma página institucional, uma página de internet institucional. Ora, o que é que isso normalmente envolve? Bom, o trabalho de equipa pode ter aqui estes 6 intervenientes, poderiam ser mais, podem eventualmente até ser menos 1 ou 2, mas normalmente temos aqui assim uma equipa de 6 ou mais pessoas. Obviamente, se estivermos a falar numa empresa grande para um desenvolvimento de um trabalho gigante, não vamos ter apenas um front-end developer, vamos ter vários back-end developers, vários web designers, etc. Mas eu quero principalmente com este vídeo explicar aqui o que é mais ou menos o conceito de cada uma destas funções que ali estão. Então, o responsável técnico é aquela pessoa que é a chefe de equipa, ok? É a pessoa que vai tomar primeiro contacto com o trabalho que é solicitado pela empresa cliente e que depois vai transportar para o interior da empresa esse trabalho. E é um responsável técnico no sentido em que ele vai coordenar o trabalho de todos os outros responsáveis, obviamente todas as outras funções que ali estão, o account, o copywriter, que já vamos explicar o que é, mas é aquela pessoa que de facto encabeça a equipa. Temos depois a imagem do account. O account é a função que se destina fundamentalmente a manter um contacto permanente com a entidade cliente. O que é que isto significa dizer? É um trabalho de enorme responsabilidade e de enorme importância. Porquê? Nós temos uma empresa que pretende um determinado produto e essa empresa tem já uma ideia pré-concebida sobre o que é que pretende. Tem também um conjunto de condicionalismos, um conjunto de realidades que quer transmitir ou devem ser transmitidas para o interior da equipa do desenvolvimento. Para quê? Para nós percebermos de facto qual é o tipo de produto que a empresa quer. Então, o trabalho do account é absolutamente fundamental no sentido em que ele é o interlocutor entre as duas partes, entre a equipa que está a solicitar o trabalho e a equipa que vai desenvolver o trabalho. Portanto, estamos a falar das duas empresas, a empresa cliente e a empresa responsável pelo desenvolvimento. Então, aqui o account é o canal de comunicação, vamos assim dizer, muito importante. E porquê que um account é importante nesse capítulo? Porque muitas das vezes o que falha, de facto, é a comunicação. Há muitos projetos que não se conseguem desenvolver de uma forma sustentada, de uma forma mais ou menos bem feita, de facto, por falhas de comunicação. E quando essas falhas de comunicação acontecem, e acreditem que é eventualmente num trabalho de equipa um dos principais problemas é as questões da comunicação. Eventualmente um dia irei trazer aqui um vídeo sobre quais são essas falhas de comunicação eventualmente. Mas o account tem essa responsabilidade
quer de fora para dentro, isto é, receber a informação do cliente, tratar com ele, definir timings, etc., auscultar aquilo que o cliente tem para dizer, e depois também quer para o interior ou de dentro para fora, quando o front-end developer ou o web designer ou o copywriter tem uma questão a colocar, é o account que vai fazer essas questões e eu nunca, não iria dizer nunca, mas muito raramente será um copywriter, um web designer, um front-end developer, um back-end developer a contactar diretamente a empresa no sentido de colocar questões técnicas. Isso normalmente não acontece, ou se acontecer é extraordinariamente raro. A função do copywriter é extraordinariamente importante também nesta equipa. Porquê? Vamos pegar no exemplo que eu dei, quando uma empresa contrata outra para desenvolver, por exemplo, uma página de internet, o que vai acontecer é que lhe vão ser solicitadas imagens, vão-lhe ser solicitados também textos. E a função do copywriter é especificamente relacionada com a área de conteúdo escrito. E o copywriter tem como principal função, ou funções, nomeadamente analisar se o texto gramaticalmente faz sentido, se vem obviamente com erros ortográficos ou não, mas não só, vai muito mais além disso. O copywriter tem que certificar, por exemplo, se o texto está de acordo com os acordos ortográficos, se cumpre as regras que são impostas para a área do desenvolvimento web, nomeadamente se há determinados elementos que têm que estar obrigatoriamente por lei presentes numa página de internet e se a empresa não os forneceu, nós obviamente temos que os incluir nestes projetos. Estamos a falar, por exemplo, de tudo que tem a ver com termos, aceitação e termos dos termos e condições de um serviço, se for o caso, etc. O copywriter tem também a função de poder propor alterações ao próprio texto. Porquê? Muitas das vezes a concepção que uma empresa cliente tem sobre aquele texto que será o mais apelativo pode de facto não ser. E o copywriter vai-se fazer servir de toda a sua experiência acumulada ao longo do desenvolvimento de vários projetos para, de certa forma, sensibilizar a empresa cliente e dizer-lhes, olha, vocês escreveram aqui um texto que acharam que eventualmente seria muito apelativo, mas de facto, pela nossa experiência profissional, nós já tivemos circunstâncias em determinados projetos em que a substituição deste texto por outro texto, e nós às vezes estamos a falar de palavras e frases, coisas simples, teve um impacto no visitante da nossa página web, um impacto muito maior. E esses impactos são mensuráveis através do número de visitas, através do número de cliques, etc. E, portanto, o copywriter é mais uma figura central dentro de todo este processo. Depois temos ali o web designer, e atenção que eu estou a falar por esta ordem, não necessariamente pelo facto de primeiro o copywriter desenvolver tudo, só depois passar o trabalho para o web designer, depois o web designer é que passa para o front-end developer. Não acontece exatamente assim. O trabalho é um trabalho circular, portanto vão estando envolvidos estes elementos todos nesse desenvolvimento, mas o web designer é a pessoa que está responsável por elaborar os layouts da nossa aplicação, se no caso de uma página web. É a pessoa que está responsável por tratar imagens. As imagens normalmente são propostas também pela empresa cliente. Nós podemos, obviamente, sugerir imagens. Normalmente são imagens que são captadas a partir de bancos de imagens, onde são adquiridas as imagens por questões de direitos de autor. Portanto, aquela ideia que se tem de vamos buscar imagens ao Google porque estão lá e podemos pesquisá-las e usá-las, é uma ideia que na área profissional não se pode aplicar dessa forma. Portanto, todas as imagens têm que garantir que se têm os seus direitos de autor salvaguardados, mas o web designer tem também outro tipo de funções. Por exemplo, vamos imaginar que a empresa cliente que pretende a página de internet quer primeiro ter um aspecto visual, aquilo que se chama tecnicamente um mock-up, não é? Ou um esquema que lhe permita perceber as diferentes áreas que a sua página de internet vai ter, onde é que vão estar localizados os elementos, que elementos é que vão aparecer em cada uma das páginas, etc. Então, o web designer passa por esse processo. E depois, obviamente, neste caso, o processo de mock-up, um processo de dentro para fora, isto é, o web designer a preparar um documento que depois, eventualmente, o responsável técnico ou até o account vai mostrar à empresa cliente, no sentido dela poder aprovar de facto aquela ideia. E depois esse mock-up será eventualmente utilizado para que o front-end developer e o back-end developer possam desenvolver a aplicação de acordo com as regras que foram acordadas com a empresa cliente. O front-end developer e o back-end developer. Já falámos aqui em alguns vídeos recentes no meu canal sobre as funções de cada um. Eles trabalham normalmente
de forma emparelhada, ok? Isto é, o front-end developer é responsável mais pela apresentação visual da página, ok? Ele vai buscar informações do web designer, as imagens, etc., e constrói os layouts e toda a parte de navegação, menus, botões, enfim, tudo isso. E o back-end developer tem como principal trabalho ou função colocar a informação dinâmica dentro do front-end, isto é, tudo aquilo que tem a ver com comunicações com base de dados, programação com linguagens de conteúdo dinâmico, PHP, ASP.NET, etc. Enquanto o front-end developer tem preocupações mais com o HTML, o CSS, o Bootstrap, o jQuery, algumas bibliotecas de JavaScript para fazer a parte visual, o back-end developer tem então que ter mais preocupações com a área da lógica do código que permite que a aplicação funcione. Tudo isto é eventualmente um dos possíveis modelos sobre a forma de desenvolver um projeto em equipa e, como vocês podem ver, temos aqui algumas funções claramente repartidas. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo, um web designer ou um front-end developer que vai colocar texto dentro do seu código, texto para ser visível, por exemplo, dentro de uma caixa de texto ou numa mensagem de alerta, etc., nunca deverá fazê-lo sem que o texto seja visto pelo copywriter, por exemplo, ok? Porquê? Porque o front-end developer vai pura e simplesmente estar preocupado mais com o código do que estar a pensar se a frase está bem construída ou não. Essa não é a sua função. Aliás, tecnicamente o que normalmente deve acontecer é o copywriter produz os textos e o front-end developer não vai sequer copiar teclando o texto, ele vai copiar selecionando e fazendo um Ctrl+C e um Ctrl+V. Para quê? Para evitar que haja, por exemplo, typos, que é um erro muito comum, que é esqueceram-se de uma letra, ou até acrescentar uma letra e aquilo que era um singular passou a ser um plural. Portanto, não pode haver erros. Eu espero que este vídeo tenha servido também para vos deixar aqui uma imagem de como é que é, eventualmente, na área profissional, o desenvolvimento de um projeto, e, de certa forma, para ficarem também com uma noção de que, normalmente, a nível profissional, um projeto nunca é um one-man job, mas sim um trabalho em equipa.